Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas do Todo-Poderoso Deus, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Marcos, Evangelho, segundo escreveu São Marcos, Evangelho de Jesus, no capítulo 15, versículo de número 12. Mas antes quero te agradecer você que se inscreveu no canal, você que deu um likezinho, um joinha para nós, um gostei, você que compartilhou, muito nos ajuda, mas muito mesmo, você que faz comentário, porque o YouTube entende que é relevante enviando para mais e mais pessoas. Você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí, corre lá, clica nas letrinhas azuis, encarecidamente, clica lá, e inscrever-se, porque você clicando na letrinha azul te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, e também clica no sininho, ok? E fortalece muito o nosso canal. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Maravilha! Lá no capítulo 15, versículo 12, diz assim, olha só, uma pergunta. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? É uma pergunta, lá em Mateus está escrito assim, que quereis que vos faça de Jesus chamado Cristo? Por quê? O Cristo significa Messias, o enviado, o libertador, o salvador, aquele que veio para libertar vocês, para salvar vocês, né? Então aqui está escrito o rei dos judeus, que é a mesma coisa, o rei é o libertador, o salvador, né? E ele está perguntando, o que vocês querem que eu faça com esse que é chamado assim? Os religiosos disseram, crucificam, mas a multidão não queria isso, né? Mas eles induziram a multidão, persuadiram a multidão para dizer, e a multidão é Maria, vai com as outras, infelizmente é massa de manobra, você já ouviu falar isso, né? Principalmente a mídia, ela manipula muito isso, né? Ela manobra, a massa que ela pega o grupo todo, né? O povo todo e manobra o povo. Então, vamos lá. Uma pergunta que é feita há quase 2000 anos atrás, que foi feito no ano 33 da era cristã. Nós estamos em 2023, vamos poder colocar precisamente 1990 anos atrás, quase 2000 anos a pergunta foi feita. E ela vem repercutindo pelos séculos do século, décadas e séculos, né? E até milênio. Há decisões que você não pode tomar, alguém toma por você. Quais são, pastor, a decisão que tomam por mim? Como aonde você nasceu, na sua nacionalidade, o país, alguém escolheu por você. A raça, sua etnia, sua raça, alguém escolheu por você. Né? O seu nome, por exemplo, alguém escolheu por você. Mas há decisões que você tem que tomar. Um exemplo, se você quando cresce, se você vai continuar estudando ou não, a decisão é sua. Em que você vai se formar, a decisão é sua. Em que você quer trabalhar, a decisão é sua. Com quem você vai namorar, com quem você vai casar, a decisão é quem? É de quem? É sua. A roupa que você vai sair. Agora, essa decisão aqui, essa pergunta, ela tem que ter uma resposta. Tem que se tomar uma decisão. O que farei de Jesus chamado Cristo? Ou o que farei de Jesus chamado Rei dos Judeus? 3 coisas, pelo menos, você pode fazer. Primeira é você negar Jesus. Foi o que a multidão fez. A multidão induzida, a multidão persuadida pelos religiosos, líderes da religião, morrendo de inveja de Jesus, porque Jesus aglomerava multidões, né? Jesus estava em evidência. Então, por inveja, eles queriam a morte de Jesus. Pediram que ele fosse crucificado. Negaram ele. Não quiseram ele como seu rei, mas quiseram ele como condenado, né, e morto. É o desejo. Esse foi o pedido e levaram a multidão a fazer isso. Então, a multidão tomou essa decisão de negar a Jesus. Tanto é que escolheram
Pilatos podia, porque aproximava a Páscoa, uma vez por ano soltar alguém, algum malfeitor. E eles podiam escolher qualquer um deles. E tinha lá um chamado Barrabás, que numa incursão, né, ele, um bando, então matou pessoas, matou uma pessoa. Então tinha um homicídio nas costas dele. Veja só, eles preferiram esse ladrão, tá, que nessa incursão, nesse roubo e nesse homicídio seguido de morte, nesse homicídio, latrocínio, né? Eles preferiram esse, gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus. Porque Pilatos estava dando a chance para que a multidão escolhesse, já que os invejosos de plantão, que eram os religiosos, queriam a crucificação de Jesus, a multidão podia opinar diferente, mas ela foi induzida, massa de manobra, lembra? E acabaram por ir pelos outros, né? E pedir a crucificação de Jesus, negando a Jesus. Então você pode negar Jesus. A segunda coisa que você pode fazer é zombar dele. Né? Zombar, como quando Jesus foi condenado, entregue a eles para ser açoitado, primeiro os soldados romanos açoitaram Jesus e entregaram a eles para crucificar. Eles teceram uma coroa de espinho, de quê? De deboche, de zombaria. Um rei precisa de uma coroa, e cravaram na cabeça de Jesus. Pegaram uma cana, um bambu, bateram por cima para enterrar bastante. Né? Que dor. Deram tapa no rosto de Jesus. Deram murro no rosto de Jesus. E diziam, profetiza, você não é profeta? Qual é o meu nome, minha identidade, onde eu moro? Eu que te soquei. Escarraram, né? Puxaram lá no fundo, escarraram no rosto de Jesus. Muita zombaria. Colocaram uma veste de escarlate, que é como se fosse assim, ele é rei, ele precisa de uma veste. Pegaram uma cana, botaram na mão dele, como se fosse um cetro, que o rei usa de ouro, né? Colocaram na mão dele um cetro de bambu, na mão dele, de cana. Cheio de debochas com ele. Cheio de debochas. Ei, você não é o Cristo? Pôde livrar tantos. Por que não livra a si mesmo? Falaram com ele na cruz, zombando dele. Só que essa pergunta tem que ter uma resposta. Não tem como uma pessoa se esquivar dela, igual Pilatos tentou. Não é verdade? Pilatos viu que a situação ficou. Ele não queria condenar porque não viu nenhuma condenação em Jesus. Inquirindo, fazendo lá, né, as suas perguntas, ele não viu que aquele homem não precisava nem estar preso. Quanto mais ser condenado à morte. Aquilo era absurdo para ele. Ele não queria condenar. Mas para agradar a multidão, que a Maria vai com as outras, para agradar a multidão, ficar bem com o povo, porque o seu cargo era um cargo político, de indicação, mas o povo podia rejeitar, então César tiraria ele de lá, né, como governador. Então, César como rei, imperador, tiraria ele de lá. Então, ele agora, vendo que a multidão estava pedindo a crucificação, ele, não, eu vou condenar então. Aí só que chegou uma notícia para ele. A sua esposa era uma mulher temente a Deus, disse, olha, não se meta com esse justo, porque essa noite muito sonhei, muito sofri em sonho com ele. Então ele tentou livrar Jesus por causa da mulher. Mas a multidão pedindo a crucificação, o que ele fez? Me traga uma bacia de água, eu vou lavar minhas mãos. Como quem diz, eu não tenho culpa, não é eu que estou condenando. Quem está pedindo a condenação deles é os judeus, são os religiosos, os líderes religiosos, é o sumo sacerdote, o ex-sumo sacerdote, junto com, né, com a cúpula de religiosos. Eu não tenho culpa. E foi lavar a mão para se isentar desta resposta. O que farei de Jesus chamado o Cristo? O que farei de Jesus, o rei dos judeus? Ele quis se isentar. Só que a tradição consta para nós, né, que ninguém tem como se isentar. Por quê? Porque a partir daquele momento, nunca mais Pilatos foi o mesmo. A tradição diz, existem livros chamados Talmud, que são livros da época, históricos e de relevância e de grande importância, que diz que Pilatos, ele não pôde governar mais, porque ele começou a toda hora, de minuto em minuto, alguns segundos, ele lavava as mãos toda hora.
Se ele tocasse em alguma coisa, ele lavava a mão. Se ele encostasse a mão na roupa dele, ele ia lá e lavava a mão. Se ele coçasse, ele ia lá e lavava a mão. Pra você ter uma ideia, ele morreu louco, lavando as mãos, não pôde governar mais. Porque diante desta pergunta, tem que ter uma resposta. Então você pode negar a Jesus, você pode zombar dele, né? Mas negar não tem como negar. Perdão, isentar da resposta, isentar da resposta, não tem como você isentar da resposta, né? Então, ou você nega e sofre as consequências, né? Porque eles disseram que caia sobre nós o seu sangue, e caiu mesmo. No ano 70 foi destruído Jerusalém, foram perseguidos, foram crucificados, foram torturados, suas casas incendiadas, veio a maldição, né? A segunda é zombar dele, como muitos zombadores zombaram, mas Pilatos quis se isentar de nem negar, nem zombar, vamos pôr assim, né? E nem aceitá-lo, quis se isentar. Só que o que aconteceu? Não pôde governar mais, acabou a sua vida. Ficou louco lavando as mãos. Diz também a história que havia um fazendeiro muito rico mesmo, tá? E ele era zombador de Deus, das coisas de Deus. A religião, ele falava, a religião foi criada para educar as pessoas, para não se revoltar contra os ricos, que acreditando em Deus, eles não se revoltam. Deus não existe nada. E ele levava a vida fazendo mal aos outros, castigando à toa, muitas vezes, por nada, aos escravos. E ele adoeceu para morrer. E tinha muitos crimes nas costas, muita maldade. Os amigos vieram, viu que ele estava muito doente e disse, meu amigo, não é tempo de você se retratar com Deus. A morte é um pulo no escuro, ninguém sabe o que acontece do lado de lá. E se realmente existe um Deus, e se realmente existe um julgamento, você será condenado. Não é momento de você se arrepender, você pedir perdão a Deus. Não, que Deus não existe nada. É até bom vocês falarem isso, que eu quero fazer aqui, oh meu Deus, como é que fala? Um testamento. Só vai receber minha herança se cumprir o que eu estou determinando. Chamaram lá um escrivão, escreve aí. Só vai receber minha herança quando eu morrer. Tem que fazer uma placa de bronze, tá? De 10 centímetros de bronze, colocada em cima do meu túmulo, uma cerca em volta de ferro fundido, e naquele túmulo, naquela placa de túmulo, tem que estar escrito, aqui nem Deus entra. Rapaz, você está doido? Você fazendo? Não, rapaz, tem convicção. Eu sou ateu, confesso, tem convicção, acabou. E só vai receber assim. O escrivão escreveu, né? E aquilo foi registrado. O homem estava doente, morreu, e agora, para receber herança, tinham que fazer. Um olhava para o outro e falava, eu sou contra isso, mas se a gente não fizer, nós não vamos receber. Olha, a cidade toda foi para o funeral daquele homem porque soube daquela história e chegaram lá para ver se aquilo era verdade. Viram realmente uma cerca de ferro fundido e viu uma placa de bronze realmente em cima e viu que estava escrito, estampado em cima daquela placa, escrito, aqui nem Deus entra. Eita! E todo mundo, gente, e tal, aquele comentário, a cidade toda ali, naquele lugarejo, toda rodeada, no dia do sepultamento, na hora do homem ser sepultado. Sepultaram, agora começam a querer, terminou o funeral, terminou o enterro, né? Querer sair, de repente, um céu que estava azulzinho, veio, começou a ventar, veio uma nuvem negra, e parou, veio andando, veio, né, tocada pelo vento, parou em ciminha daquela sepultura, começou a baixar, a riar, como aquelas nuvens negras que você fala, ih, rapaz, vai chover, mas vai chover muito. De repente um raio vem do céu e chum,
rachou aquela sepultura no meio certinho e comeu todas as cercas de ferro fundido ao redor, rachando aquela placa de bronze no meio. A nuvem continuou a sua caminhada, só parou para isso, continuou a sua caminhada. O coveiro percebia as pessoas que por ali estavam, viu aquele incidente acontecer, todo mundo ficou assustado. Veio um pássaro, como se fosse um beija-flor, voando, parou em cima da sepultura, soltou uma semente e foi embora. Não muitos dias depois, começou a brotar uma planta. E foi percebido que ela ia crescendo muito rápido. Crescendo, crescendo, crescendo. As raízes iam levando o resto potrificado daquele homem para baixo. E uma árvore frondosa nasceu naquele lugar, rasgando mais ainda aquela sepultura e tomando conta daquele sepulcro. Para dizer o seguinte, claro que o resto mortais dele estava sendo levado para baixo, para mostrar que ele já estava lá no inferno queimando, nas profundezas. E que para lembrar de uma passagem bíblica que está escrito assim, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele colherá. Então ele colheu aquilo que ele plantou na vida dele. Então você pode negar a Jesus, ou você pode zombar dele, mas saber que não ficará impune. Como não ficou os judeus, a nação foi destruída no ano 70, só foi reconstruída agora, 70 e poucos anos atrás, para você ter uma ideia. Tá? Ou, vamos pôr a terceira e última que eu te aconselho fazer, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você pode negar, você pode zombar, você pode aceitar. Se você aceitar Cristo, o sacrifício que Jesus fez por nós, que eu já contei aqui, coroa de espinho, carregou um madeiro pesado, cravaram as mãos e os pés dele lá, tudo ele suportou, os deboches, as humilhações, mas porque me amou, porque te amou, porque te ama e me ama, para perdoar os nossos pecados. E uma vez aceitando, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, visto que com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Então, você recebe a salvação automaticamente. A Bíblia diz, vós sois salvos pela graça, mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem? A salvação. O presente é dado por Deus. Não vem das obras, não adianta fazer o bem achando que você é salvo. Eu tenho que fazer, ajudar, eu tenho que socorrer, eu tenho que doar. Isso não te traz salvação. Isso é gratidão, é diferente. Pela salvação que se recebe pela fé. A salvação não vem por obras, diz a Bíblia, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, para o homem não ter glória e dizer, não, eu comprei minha salvação, eu contribuí com a minha salvação ajudando os necessitados. Não. A salvação é dada gratuitamente. Tanto é que o ladrão não teve tempo de fazer ação social nenhuma naquela cruz ao lado de Jesus. Ele disse, nós estamos aqui, dizia para o outro bandido, nós estamos aqui porque plantamos, estamos colhendo o que nós plantamos. Mas esse homem não, esse Jesus não. Ele é puro, ele é inocente. Olhou para ele e disse, Senhor, olha, reconhece o seu senhorio, e diz, Senhor, quando entrares no teu reino, e ele sabia que Jesus estava morrendo, mas ele acreditou que havia um reino, porque ele ouviu Jesus pregar, mesmo estando ocupado com os roubos, alguma semente foi plantada no seu coração. Ele disse, quando entrares no teu reino, não te esqueças de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele foi salvo. Não fez ação social nenhuma, bondade nenhuma, embora, claro que a gente tem que fazer em gratidão a Deus, mas ele não teve tempo, porque a salvação é de graça, amém? Então aceite a Jesus e seja salvo, amém? Aí sim você vai continuar ajudando as pessoas e até melhorar mais, porque o Espírito Santo vai trabalhar o seu coração em gratidão pelo que o Senhor já fez, não para contribuir com a sua salvação. Você vai ser obediente para agradecer, ser grato, honrar o Senhor, amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Então recebe aí, eu quero orar por você.
Pai, no santo nome de Jesus, pregamos a tua gloriosa palavra, que ela ache guarida neste coração, em nome de Jesus. Toma, Senhor, todos os caminhoneiros deste Brasil, as suas famílias, de graça, abençoa em nome de Jesus, livra dos perigos dos males, em nome de Jesus, cerca na redoma do teu poder. Toma Nelma Kumaru nas tuas mãos e família, abençoa os seus filhos e netos, lá de Pernambuco, a tua filha, em nome de Jesus, a Rosaura Marques e família, do Carmo, estado do Rio de Janeiro, a Camila Vilela e família, lá de Copacabana, Rio de Janeiro, a Alcina Lúcia e família, também que pede, ó Deus amado, transformação da sua família, ela é lá de Vicente Carvalho, Rio de Janeiro, também a Vera Rios e família, que também, ó Deus, reside lá na região dos Lagos, Rio de Janeiro. Toma nas tuas mãos a Deolice Valon, que o Espírito Santo continue consolando, confortando o seu coração, ela de Macaé, Rio de Janeiro. A Rosângela do Goiabal, ó Deus, de Além Paraíba, toma nas tuas mãos a causa dela na justiça, da Vitória, a tua filha. Toma o seu filho Gabriel Tinoco também, abençoando lá no Mato Grosso. Toma o Paulo César, Senhor, e família, dos grupos sempre curtindo aí, recordista de curtida dos nossos vídeos. O José Sanuto e família, a Meiriane Caldas e família, o José Pereira da Silva e família. Também coloco nas tuas mãos todos os políticos deste país, Pai. Tem misericórdia. Deus, conscientiza suas mentes, seus corações, que um dia passarão por um julgamento. Toma a justiça desse país também, desse Brasil, nas tuas mãos. Toma a doutora Ana Beatriz, Deus, defensora pública, abençoa ela e família. Toma a doutora Marta e família também, defensora pública. Toma o prefeito Miguel Belmiro nas tuas mãos, de Além Paraíba, seu vice Dedé também, família. Toma o presidente da Câmara, Matheus Cruz e família. Toma o capitão, acho que é Nascimento, lá da nossa cidade também, capitão da PM, Senhor, em nome de Jesus e família. Toma o diretor do presídio, Vieira e família. Toma também, Senhor, o seu braço direito lá, Eliel Coutinho e família. Toma o secretário de Educação, a Tatiana e família. Toma o secretário Pablo também de Turismo, que está aí nos apoiando, fazendo uma parceria, um trabalho especial para o dia 8 de julho. Abençoa ele, família. Deus amado, toma também, Senhor, ele é secretário de Esporte, Lazer e Turismo. Toma também o secretário Plínio, que atendeu um pedido nosso também. Abençoa, ó Deus, o vereador Criolo também, em nome de Jesus e família. Esse foi mais um Café com Deus, em nome de Jesus. Clica aí, vamos compartilhar.